Leandro Puchalski, meteorologista dos mais renomados no sul do Brasil, mas também por extensão em tantas outras partes, aqui também entre os nossos ouvintes e telespectadores, em função de tantas participações em momentos dos mais delicados, de instabilidades climáticas, de situações de neve, de frio, de chuvas, enfim, essas situações todas em que ele foi aqui o portador das notícias do sul do nosso país, né? E um meteorologista muito sério naquilo que faz. Eu vi, quantas vezes eu vi vídeos que eu acompanho o trabalho dele, o Leandro Puchalski, aquele frio na Serra Gaúcha, nevando, vento frio, e ele lá no meio fazendo o boletim dele. É maluco. Bom dia, Leandro Puchalski. Bom dia, Daércio Neto, bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Prazer, mais uma vez, conversar com todos vocês, conversar com um amigo. E o nosso amigo Motinha, Mário Mota, Mário Mota, jornalista, foi o meu primeiro professor de jornalismo em rádio, na região ali de Marília, quando eu comecei. Ele foi um grande professor para mim, depois foi para o Jornal Nacional, inclusive, o Mário, porque ele foi escolhido entre os âncoras do Brasil inteiro da Globo, para substituir alguns programas o William Bonner, né? E isso é inesquecível na carreira dele, evidentemente, né? Por ter sido 34 anos âncora do jornalismo do estado de Santa Catarina. E foi através do Mário, que é, portanto, esse amigo de 40 e tantos anos, né? Que eu conheci depois o Puchalski, um dia que eu fui, Mário, precisa falar sobre... Mesmo o que era, aí, se era chuva, frio, o que era. Ele falou assim, vou te passar o contato de um cara maravilhoso, que é o Puchalski. Falei, então, foi aí que a gente começou a se falar, né, Puchalski? E o Mário é interessante, né? Porque naquela oportunidade que o Jornal Nacional colocava um âncora de cada estado, Isso. o único estado brasileiro que teve 2 âncoras foi Santa Catarina por causa do Mário. Para quem não conhece muito o Mário Mota, para entender a importância dele, porque ele foi apresentar o Jornal Nacional por ser o apresentador há mais tempo no ar, né, num jornal das afiliadas da Rede Globo. Então, assim, o Mário é uma pessoa espetacular. Infelizmente, a gente perdeu um pouco o contato, né, porque o Mário foi para outras áreas, agora. Eu também, então a gente acabou perdendo um pouco o contato, a gente acaba se falando apenas por WhatsApp, assim, mas é uma pessoa maravilhosa. Decente. E que todo mundo que conhece ele vai dizer a mesma coisa. É um cara muito decente, gente muito boa. Muito bem, Puchalski, não sei qual é a situação aí no sul, sabendo-se que aí a umidade nessa época parece que é um pouco menor que aqui. Aqui nós estamos vivendo um verdadeiro caos, né? E assim, antes de a gente inclusive falar sobre esses alertas que estão sendo emitidos aí de incêndios e tudo mais, pelo menos até sábado, queria perguntar a você, o que todo mundo perguntaria aqui de cara para você, se tivesse a oportunidade que eu estou tendo. Qual é a perspectiva de a nossa região sudeste aqui receber alguma chuva, pelo amor de Deus? Pois então, é justamente isso, Daércio, que eu estava olhando aqui e aproveitando a maior parte dos modelos de previsão para entender um pouco esse cenário aí dos próximos dias da região de São Paulo, né? Assim, a gente tem uma notícia melhor, mas não tem aquela notícia que seria a mais esperada por todos, né, que fosse uma mudança muito significativa do tempo, que pudesse nos trazer uma situação completamente diferente do que a gente está vivendo, que é algo bastante complicado. Mas a gente tem algumas alterações no comportamento do tempo para acontecer em São Paulo ao longo do início da próxima semana. E quando eu falo isso, estou falando ali do domingo para a segunda-feira. Mas é em parte do estado de São Paulo. Eu não sei se o pessoal que está nas redes sociais está conseguindo perceber. Aqui atrás de mim eu coloquei umas imagens de satélite, talvez não fique tão nítido o pessoal aí, mas aí eu peço que acreditem em mim. Mas essa parte colorida que as imagens de satélite está mostrando, e o pessoal que está nos escutando pelo rádio, pode entender como sendo a parte aqui do Rio Grande do Sul, alguns pontos do oeste de Santa Catarina e a região oeste do Paraná, ali naquela região de Foz do Iguaçu.
Então, a gente já está nessa parte do Brasil com nuvens muito carregadas, a gente está com chuva, inclusive com algumas trovoadas. Eu estou falando dessa parte aqui do sul do país, porque essa instabilidade ela se organiza entre hoje e amanhã dentro do sul do Brasil, e aí começa o seu deslocamento em direção a São Paulo durante o período mais de domingo para segunda-feira. Então, no sábado, já pegando grande parte do Paraná, chance pequena de algumas cidades de São Paulo próximas da divisa com o Paraná ter alguma chuva, mas, a princípio, a chuva ocorre entre o período do domingo e a segunda-feira. Mas esse sistema, ao chegar ao estado de São Paulo, vai em direção ao oceano. Então, por isso que a notícia não é das melhores, porque a parte leste do estado paulista é que deve ter a chuva. Então, assim, pega o sul de São Paulo, provavelmente a região da capital e especialmente a parte do litoral de São Paulo. Essas são áreas onde a gente deve ter chuva e a diminuição das temperaturas. Na região do centro de São Paulo, em direção ao oeste, em direção ao norte, mais perto de Minas Gerais, por exemplo, ou até mesmo na região de Matão, não que a gente não possa ter alguma chuva entre domingo e segunda, não é isso, até pode, mas assim, muito mal distribuída, não deve pegar todos os municípios e não vai ser uma mudança que mude completamente as temperaturas. Então, em grande parte de São Paulo, mesmo que a gente tenha alguma chuva, as temperaturas elas não vão mudar muito. Da capital para o litoral, sim, a gente deve ter ali no domingo, na segunda, na terça, uma boa amenizada do calor, mas nas outras áreas ainda não é nada suficiente para reverter completamente esse quadro. Se não vamos ter essa chuva ocasional aí, então eu vou reforçar a seguinte pergunta. E o ciclo, o período das chuvas propriamente, tem alguma perspectiva de quando começaria? Chuvas efetivas mesmo, e não ocasionais como ainda nessa época. Pois então, a gente tem, né, na parte central do Brasil e alguns pontos do Sudeste, o período mais seco e o período mais chuvoso. Dentro desse período, dessa época do ano, dentro do inverno, a gente acaba tendo, né, um período um pouco mais seco. São Paulo foge um pouco dessa linha, não muito, mas foge, porque há muitas frentes que passam provocando chuva no sul do Brasil, conseguem chegar até São Paulo, pega alguma instabilidade, às vezes o Mato Grosso do Sul também acaba recebendo um pouco essa chuva. Mas essa regularidade nas instabilidades, ela vem à medida que a gente vai entrando da primavera para o verão. Então, mais no último trimestre do ano, é que a gente começa a ter algumas instabilidades, muda um pouco os sistemas meteorológicos, aí começa a ter um pouco a chuva dentro do Sudeste. Essa é uma característica climatológica que a gente chama. Para que as pessoas possam entender, um dos mecanismos importantes da chuva é quando a gente tem a umidade da região norte do Brasil, através disso na atmosfera, avançando por ventos, que a gente chama de jatos. Na época do inverno, esse vento mais úmido da região norte do Brasil se canaliza muito em direção ao sul e, por isso, seca entre o sudeste e o centro-oeste. Quando a gente vai tendo a primavera para o verão, essa umidade da região norte ela começa a ficar mais na direção centro-oeste e sudeste do Brasil, e aí muda para vocês esse cenário de algumas instabilidades. Então, assim, climatologicamente falando, olhando para um padrão, tendência é que a gente tenha que esperar ainda o mês de setembro, a gente tem que esperar um pouco o mês de outubro, para começar ali no final da primavera em direção a verão, começar a entrar no período mais chuvoso, entrar no período mais chuvoso e aí ter uma regularidade maior nessa chuva. Em relação aos anos anteriores, é um período de atraso? Quer dizer, vamos ter um atraso em relação a outras épocas, a outros anos? O problema, Daécio, especificamente desse ano de 2024, é que a gente não está tendo uma característica padrão, inclusive no sul do Brasil, né? Porque o Paraná, por exemplo, também vem sofrendo com isso, né? E até o norte do Paraná, ele tem um clima muito mais parecido com São Paulo do que por outras áreas do estado paranaense, inclusive em direção a Santa Catarina. Então, mas mesmo assim, propriamente Santa Catarina também está enfrentando um inverno que não está assim com tanta chuva, porque na maior parte desse período de inverno, a chuva está se concentrando entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, e ela está tendo grande dificuldade de avançar, inclusive em direção a Paraná, e por consequência em São Paulo, justamente porque está uma seca muito grande do centro-oeste para o norte do Brasil, um ar aquecido, muito forte, um ar extremamente seco, e ele está dificultando que essa
chuva ela se desloque do sul em direção, pelo menos, ao litoral de São Paulo, como normalmente poderia acontecer nessa época do ano. Não muito, mas deveria acontecer. E aí esse ar muito seco e muito quente que está predominando em grande parte do Brasil está segurando essa chuva, e aí na maior parte das vezes é isso, como as imagens dessa quinta-feira mostram, é muito dentro do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, e não consegue romper muito esse cenário. O que a gente tem de diferente é que essa frente agora vai conseguir romper um pouquinho. Então, ali, sábado, pode pegar alguns pontos do Mato Grosso do Sul, pega todo o Paraná, e aí, como a gente falou, né, domingo, segunda-feira, em parte de São Paulo. Eu fico pensando, né, gente, o agricultor aí que está com a semente nas mãos para plantar, né? Mas como plantar num solo desse, né? E aí vem Sabe, uma outra coisa, Décio, que pode acontecer em São Paulo, nessas áreas onde a chuva apareceu um pouco mais, mas principalmente nas áreas do sul do Brasil, é o que a gente chama de chuva preta, que é a água da chuva completamente suja pela poluição e principalmente dessas queimadas, né? Quando você tem toda essa fumaça que vem predominando em grande parte do Brasil, baixa qualidade do ar, dentro desse ar você tem principalmente o carbono preto, né? E isso, com a chuva, é como se ela limpasse a atmosfera. Então, essa poluição das queimadas, ela vai vir até a superfície quando essa chuva começar a acontecer. Isso não necessariamente tem que acontecer em todos os municípios. Mas como eu sei? Se você tiver curiosidade, pode daqui a pouco colocar um balde branco, claro, de preferência, e coletar essa água dessa chuva. Talvez você vai perceber alguns pontos pretos nessa água da chuva, que é essa questão aí da chuva preta que a gente chama. Tem alguma consequência? Depende da concentração de cada município, mas, por exemplo, quem trabalha com cisternas, né, você falava da agricultura, quem trabalha com cisternas, talvez tenha que desprezar essa água, pelo menos a primeira chuva, tem que cuidar para ver se essa água não vai poluir o solo, não vai poluir depois, por consequência, as plantas, e aí a minha recomendação, perante o que eu já tentei me informar, é que caso você perceba no seu município essa chuva preta, bom, aí é muito interessante depois, na sequência, entrar em contato com algum agrônomo para ele fazer um levantamento para ver se houve algum tipo de poluição, algo que pode ser revertido tranquilamente, né, mas tem que ficar um pouquinho atento em relação a isso. Pois é, são tantas alternâncias climáticas que acho que, a menos que tenha acontecido só comigo, mas eu acho que não, a gente nunca buscou por informação dos meteorologistas tanto quanto agora. Vocês também? Certamente. Vocês também, né? Certamente. Porque a gente sempre imaginava que o meteorologista, ele... era consultado aí o site dele, tudo mais. Mas a gente sempre ficava pensando assim, acho que mais pessoal da agricultura, né, que se baseia e tal. Daí vem a minha pergunta, o setor do agro, você também atende, quer dizer, vocês percebem aí um aumento da demanda agora, nesse momento de tanta ansiedade pelas chuvas? Você nota isso entre eles? Sim, também. Você tem razão no seu raciocínio, te contando uma história muito curtinha. Se você for buscar a história das faculdades de meteorologia espalhadas pelo Brasil, muitas delas começaram através das faculdades de agronomia, né? Então, para o pessoal que está nos acompanhando, ter uma ideia dessa relação muito íntima, né, entre a parte da agricultura, né, do agronegócio com as condições do tempo. E sim, acaba, né, porque o pessoal fica, como você falou, bom, eu tinha todo um escalonamento, eu tinha toda uma ideia ao longo do ano, época do ano certinha para plantar, porque eu precisava, nessa época do ano, a minha planta está em tal desenvolvimento vegetativo e eu preciso dessa condição do tempo, e vai casar tudo direitinho, vai ter uma boa produção. Hoje em dia isso está muito complicado, né, porque a variação das condições do tempo é muito grande, então se perde um pouco isso. Então, cada vez mais, saber da previsão ela é importante, porque as variações são muito grandes, né? A gente passa de um período muito seco para um período muito quente, para um período muito chuvoso, para um período muito frio. Então, esse conhecimento, cada vez mais, da previsão, ela é extremamente importante para o pessoal tentar minimizar os efeitos de tudo isso que a gente está passando e a gente está vendo ao longo dos anos, né? Uma coisa é certa, Décio, a gente vive um novo clima. Não tem mais como negar isso, né? Aquelas características que nós tínhamos no passado, hoje não valem mais.
Então, os dados meteorológicos, dados de chuva, dados de temperatura, como você queira avaliar, mostram que a gente tem um novo cenário de clima, é diferente do que a gente tinha antigamente. Sim, meu pai, que era da lavoura, ele falava: eu vou plantar o feijão das águas e o feijão da seca. Tinham ciclos assim, parecia bem estabelecidos. Hoje, imagina que loucura que virou. Tadeu? Bom dia, Leandro. Tadeu Barbieri. Ontem houve uma discussão, entre aspas, sobre a questão do fenômeno Laninha. Se iria ocorrer, se não iria ocorrer, até as notícias de que 60% de possibilidade que sim, 40% que não. O que você pode contar e o que representaria se efetivamente ocorrer o fenômeno? Bom dia, Tadeu. Prazer conversar com um amigo. Assim, a gente está num limiar entre as condições de neutralidade para um processo de laninha. Para o pessoal entender, o laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, bem na linha do Equador, mudança do comportamento dos ventos nessa região, né, entre a costa do Peru e a costa da Indonésia. Né? Ou você tem uma neutralidade, ou seja, as condições normais dessa região, ou você tem algumas anomalias. No caso do oceano, quando o oceano resfria, Laninha; quando o oceano aquece, o El Niño. Então, nós estávamos sobre um El Niño, entramos nos últimos meses num processo de neutralidade e a gente percebe que gradativamente o oceano começa a demonstrar um resfriamento dessas águas, dessa bacia do oceano, também com algumas alterações do comportamento do vento. Então, nos indica a tendência que até o final do ano a gente possa ter um Laninha atuando. Mas, a princípio, num limiar muito próximo com o processo de neutralidade, ou seja, não seria um Laninha muito definido, teria uma influência, ou melhor, uma influência não, uma formação muito próxima de uma neutralidade. Então, por isso até que, trabalhando em porcentagem, você tem 60% de ter o Laninha e 40%, e é sempre assim, né, porque são 3 possibilidades, 40% de ser neutro ou El Niño. Então, você tem um equilíbrio muito próximo disso. Então, a gente vai ter que acompanhar um pouquinho mais, principalmente no final de setembro, início de outubro, para entender um pouquinho mais, mas provavelmente vai acontecer um Laninha, mas, no geral, de uma intensidade mais fraca. Até o final do ano, né, no período do verão, e não deve ser muito longo, alguns poucos meses. A tendência, isso se confirmando, a gente tem uma redução dos volumes de chuva para a parte mais sul do Brasil, principalmente as áreas mais ao oeste dos 3 estados do sul, pegando um pouco Mato Grosso do Sul. Redução dos volumes de chuva. O litoral, por exemplo, do sul, pegando aqui Santa Catarina, Paraná, pode ter, às vezes, até chuva um pouco acima do normal. Para o estado de São Paulo, acaba interferindo um pouco, mas não tanto em termos de chuva, porque isso é mais no sul e depois no nordeste. Mas a tendência é que, confirmando Laninha, para a região de São Paulo, a gente possa ter ainda uma certa dificuldade no retorno desse período chuvoso, pode atrasar um pouquinho se vier confirmar o Laninha mesmo. Pois é, a pergunta seguinte era essa: se é assim, e na Laninha chove mais no norte e nordeste, menos aqui no sul, né? Essa é a característica do Laninha. A gente pode sair de uma neutralidade, que é essa secura toda que nós estamos vendo, para um pouco de chuva, mas não a chuva que repõe as reservas hídricas aqui tão prejudicadas. Então é isso que se pode esperar, né, Puchalski? Isso, exatamente, perfeito. Resumiu muito bem. Eu só queria acrescentar o que me veio na memória agora, que quando a gente fala em neutralidade, ou seja, que a gente não tem nem o El Niño e nem o Laninha, isso não quer dizer, e é natural, que o termo neutralidade nos remeta a algo tranquilo, então tá tudo certo. Não é assim, porque a neutralidade sem nenhum dos dois não garante que as condições do clima elas ocorram exatamente como a gente entende. Tanto é que nós estamos passando por um período de neutralidade e estamos com uma dificuldade imensa da chuva aparecer nos pontos onde poderia estar aparecendo nessa época do ano. Ou seja, a neutralidade nem sempre é garantia de tranquilidade. Para a gente ver, voltando àquele assunto, como hoje em dia a condição do clima ela é muito complicada, é muita variação de extremos, e essa é a nossa nova realidade, e por isso, cada vez mais, as pessoas se informarem sobre isso vai ajudar a tomar as decisões aí no seu dia a dia, ou nas suas áreas de atuação.
esse casal Laninha e Elninho aí vive no litigioso. Um não se encontra com o outro e um tenta aparecer mais que o outro, um trazendo ou muita chuva, pouca chuva. Esses dois não se bicam mesmo, né, Puchalski? Não tem jeito. Não tem nada que faça com que eles entrem num acordo. É completamente diferente, né? O processo de formação de um é de formação de outro, as influências deles completamente diferente e não tem conciliação. Esses aí vão viver a vida inteira sendo antagônicos. Alguma pergunta também? Bom, legal. O Puchalski, muitíssimo. Aliás, o Puchalski tem o seu canal de informação diária. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes, inclusive o pessoal do agro aqui da região inteira, que aqui estamos indicando a vocês, muito mais que um amigo, um sujeito altamente recomendado, estudiosíssimo, é o cara que faz os seus boletins. Se tiver caindo uma tempestade de canivete aberto, ele vai estar lá no meio. Aqui, estamos aqui. O cara que se dedica 24 horas meteorologia. Tem uma informação muito segura, uma boa base de informação para quem é do agro ou não, né? Ou não. Queria que você deixasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, que na verdade, aquela hora eu ia dizer, acabei esquecendo aqui, que esse é um programa de rádio, mas que está ao vivo na TV aberta para a nossa região também, a TVM, que é mais uma empresa aqui do nosso grupo de comunicação, além de estar no Facebook e YouTube, né? Então, para esse universo de internautas, de telespectadores e ouvintes, também terem aí nos seus playlists, enfim, e todo o seu contato de podcast ou então do seu canal de comunicação, por favor, Puchalski. Eu vou deixar o meu canal do YouTube para as pessoas, e será um prazer receber todos, porque lá no canal no YouTube a gente tem vídeos que falam um pouco mais Brasil, né? Eu sou mais concentrado nos 3 estados do Sul, né, por uma opção, mas a gente tem lá no canal no YouTube também informações para o estado de São Paulo e para as outras áreas do Brasil, principalmente falando de volume de chuva. O que vai acontecer com o volume de chuva nos próximos 15 dias pelo Brasil? Vai ser seco, vai ser chuvoso? Como vai ser? Então, a gente sempre tem, pelo menos uma vez por semana, vídeo que fala assim, eu acho que pode ajudar as pessoas. Então, é só procurar lá no meu canal no YouTube, Leandro Puchalski, meu nome, né, vai encontrar ali, bota Leandro, meteorologia, Leandro Puchalski, vai achar com facilidade lá no canal no YouTube, a gente tem as informações. Muito bom. Nesses tempos em que os influencers quase sempre aí são duvidosos, né? Porque tem médico que não é médico, tem uma salada de coisas aí, a gente tem que saber escolher bem. E aqui a gente indica um grande profissional como um influencer teu aí para você seguir como um meteorologista. Muito obrigado, viu, Puchalski, mais uma vez pela sua gentileza de sempre e um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, prazer conversar com todos vocês, com a audiência de vocês. A gente fica sempre aqui à disposição. Vamos torcer, né, para que a gente consiga reverter o mais rápido possível todo esse cenário. Mas a previsão que a gente tem foi essa que a gente conversou. Vai dar uma certa melhorada, pelo menos uma certa trégua em parte do estado. Mas a gente está sempre à disposição aqui. Podemos voltar a conversar sempre que for possível. A gente está à disposição. Grande abraço a todos. Obrigado aí pela oportunidade.